Então, nós vamos iniciar esse trabalho, que vai ser destinado ao mesmo tempo ao Bezerra de Menezes de Constantina e a Joana de Ângeles de Sarandi, essas duas casas próximas geograficamente co-irmãs, sobre essa temática das causas das aflições, que é uma temática do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos tentar trazer aqui de uma forma, enfim, como se fosse uma conversa. E, enfim, Marileide, Luiz, Marisa, né, podem contribuir na hora que quiserem, do jeito que quiserem, certo? Então, causas das aflições. Agora vamos ver se eu consigo lidar com essa tecnologia, às vezes ela é surpreendente, né? O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo trata deste tema das aflições. Não é por outra razão que o capítulo 5º é o mais longo, ou pelo menos um dos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o tema das aflições ele é um tema muito presente na humanidade ainda hoje. E conforme o tempo passa, mais a gente observa o quanto as pessoas se afligem, o quanto a dor ainda é muito presente na humanidade. E na época de Kardec, há 160 anos atrás, o Evangelho está completando, nesse ano de 2024, 160 anos de publicação. Já era assim, e por isso, então, a preocupação do codificador de trazer um estudo bem completo deste tema das dores, das aflições. Claro que, com o passar das décadas, foi possível começar a interpretar de uma forma diferente. Por exemplo, dor é uma coisa e aflição é outra. É bem interessante essa leitura mais contemporânea que vem sendo feita. Mas Allan Kardec tratou de toda essa temática de modo muito completo no capítulo 5º. E, só para trazer uma introdução, o que nós queremos abordar aqui são mais as causas das aflições, que estão ali no capítulo 5º, quando Allan Kardec traz as causas atuais das aflições, que são aquelas causas situadas dentro da mesma encarnação, né? Só deixa eu tirar essa barra de tarefas daqui, que está me incomodando, né? A nossa visão. E também as causas anteriores das aflições, que são aquelas oriundas de antes dessa encarnação ou de outras reencarnações. Mas, antes de ingressar nas causas, Kardec se preocupou em trazer a justiça das aflições, do porquê, por qual razão que nós precisamos considerar dentro de um contexto de um Deus soberanamente justo e bom, que as aflições que acontecem, elas são também justas. E mesmo que a gente considere as aflições justas, isso não quer dizer que nós vamos nos imobilizar diante das aflições do próximo. Então, é uma série de matizes, uma série de reflexões que nós precisamos buscar. E as passagens evangélicas que embasam todo esse estudo espírita das dores e das aflições são essas, que são basicamente 3 bem-aventuranças que Allan Kardec trouxe, frases lá do Sermão da Montanha, que falam sobre essa nossa característica, infelizmente coletiva nossa ainda da Terra, que é essa característica que todos nós, seres humanos, partilhamos ainda de sofrermos dores, sofrermos aflições, enquanto ligados a este mundo que, segundo a escala espírita dos mundos, ainda é de provas e de expiações,
num período de transição para mundo de regeneração. Então, vejamos aí, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Então, das 8 frases que compõem o Sermão da Montanha, que está lá no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, nós vemos que 3 delas se referem a essa nossa condição comum aqui na Terra, independente da nossa origem, da nossa cor da pele, da nossa nacionalidade, que é essa característica que nos torna iguais à característica da dor e do sofrimento. Então, a temática importante também, desde a época de Jesus, que trouxe, portanto, esse destaque a essa característica, que traz muitos matizes de interpretação, que é o que nós pretendemos muito rapidamente dividir aqui nessa reflexão, que está um pouco ligado nesse aspecto talvez interreligioso da questão. E ontem mesmo eu estava num estudo, num trabalho voluntário que faço, e naquele momento eu era o único espírita. Nós tínhamos ali um evangélico, um católico, eu espírita, e mais 2 ou 3 naquele grupo menos ligados à parte religiosa, à parte de espiritualidade. E ontem nós estudamos a vida de um líder budista de nome impronunciável, um nome muito diferente, né? Algumas características, se tiverem interesse, eu busco o nome dele rapidamente no Google, mas é realmente difícil de pronunciar. E algo que nós chegamos à conclusão, vendo alguma coisa dos ensinamentos dele, é que o que Jesus ensinou na sua última hora de vida, por assim dizer, ou nas suas últimas 24 horas de vida, especialmente naqueles momentos em que ele estava crucificado e falou frases como esta: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, trazendo essa noção da misericórdia absoluta, que foi um momento em que ele, enquanto filho, como todos nós somos filhos de Deus, trouxe essa noção de pai que é pura misericórdia, que ele já tinha trazido em muitas passagens, especialmente aquela do filho pródigo, que mostra que Deus, que a premissa maior da lei de Deus é a lei de amor, a lei de misericórdia, e que o merecimento é uma premissa menor diante dessa premissa maior do amor de Deus para conosco, que é um amor incondicional. Nós chegamos à conclusão, naquele primeiro grupo, que esse ensinamento do amor incondicional de Deus, ele é o ponto principal que une todas as religiões da Terra. Porque o texto que nós estudamos desse líder budista vietnamita, ele dizia exatamente a mesma coisa. Ele que viveu aqueles horrores da guerra do Vietnã, se transferiu para os Estados Unidos, onde esteve próximo de muitos líderes pacifistas, dentre eles Martin Luther King, que foi o responsável, sempre usando métodos amorosos, não violentos, pela emancipação do povo negro lá nos Estados Unidos. Então, que o ponto de encontro de todas as filosofias religiosas e espiritualistas da Terra, essas que são universais e verdadeiras, é a misericórdia e o amor incondicional de Deus. Muito interessante. Então, aqui foi uma autora espírita muito mais abalizada, pelo menos que eu, muitos anos-luz à minha frente, a Sueli Caldas Schubert, recentemente desencarnada na pandemia, e isso foi um artigo que ela escreveu, O Despertar Espiritual
numa das edições da revista da Reencarnação, que é o órgão de divulgação doutrinária da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, essa importância desse ensinamento de nós estarmos despertos, de nós, enquanto seres humanos, e a maior parte dos seres humanos estarem dormindo, por assim dizer, num sono, ignorando a sua condição espiritual, vivendo só para a materialidade. E esse é o objetivo também da evolução espiritual, de nos despertar para essa nossa consciência de que nós somos seres imortais, enfim, vivendo uma rápida e transitória experiência de corporalidade. Perguntaram a Buda: o Senhor é Deus? Não. Então é um anjo? Não. Por que é tão nobre, tão puro, tão fulgurante? E Buda teria respondido: simplesmente porque estou desperto. Então, a Sueli traz essa noção, que é muito ligada a esse ponto que nós estamos trabalhando, da dor, do sofrimento e tudo mais. Aqui é preciso estar consciente de que na materialidade, quando nós estamos acordados, vivendo só para o dinheiro, só para o prazer, só para o trabalho, só para essas coisas, que na verdade o nosso ser verdadeiro está dormindo, e nós despertarmos em nós essa vontade de acordar para atingirmos a consciência cósmica, para ver como as coisas realmente são. E nisso entra essa compreensão da justiça das aflições e das causas das aflições. Então, aí a gente traz um conceito de aflição lá do dicionário, né? Que traz também uma certa reflexão de como lá na bem-aventurança quem está aflito pode ser bem-aventurado. Nós vamos ver rapidinho, daqui a pouco, uma reflexão do Sérgio Lopes sobre isso. Então, aflição não é algo bom, né? Então, vejam o que o dicionário traz, né? Agonia, tribulação, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, inquietação, ansiedade, padecimento. Enquanto bem-aventurado quer dizer aquele que goza da perfeita felicidade. Então, como ser bem-aventurado na dor e no sofrimento? Algo que nós precisamos refletir para que consigamos entender esse processo aqui da Terra, de todas essas questões. E para isso, a compreensão de Deus que o Livro dos Espíritos nos traz, e que Kardec comenta aí no comecinho do capítulo 5º do Evangelho, ao falar da justiça das aflições. Enfim, essas 6 características de Deus são as características que nós, enquanto humanidade, no nosso estágio evolutivo, nós podemos compreender. São características que Deus, filosoficamente, necessariamente precisa ter, porque se ele não tiver uma dessas aí, ele deixa de ser Deus. Esse é o lado filosófico da doutrina espírita nos ensinando. E uma dessas 6 características é ser soberanamente justo e bom. Então, por linha de princípio, é isso que nós temos que entender. Se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou passando por uma situação de dor, e por consequência Deus está permitindo que eu passe por essa situação de dor, sendo Ele soberanamente justo e bom, isso significa que a minha situação de dor, por Ele estar permitindo, é justa e é boa. Né? É justa porque tem uma causa, e é isso que o capítulo 5º trabalha, as causas das aflições, e é boa não no sentido de ser feliz, né? Mas é boa porque ela tem um objetivo maior, que é o meu aprendizado, né? Então, toda a situação de dor, ela precisa despertar em mim ou em qualquer pessoa que esteja passando por ela esse ímpeto de querer saber não o porquê,
porque o porquê, às vezes, a gente vai saber daqui a séculos. O livro Nosso Lar mostra isso muito bem, lá no caso da dona Laura e do esposo, quando estavam se preparando para reencarnar, e que para fazer o planejamento reencarnatório da encarnação seguinte, foram magnetizados em certo departamento especial e tiveram acesso aos últimos 300 anos de memórias, o que já foi suficiente para dar uma balançada enorme neles, né? O que mostra que a lei do esquecimento na reencarnação é uma lei divina e providencial, é Deus realmente sendo nosso Pai, nos possibilitando o esquecimento. Então, o porquê nós vamos saber, sabe-se lá quando, numa situação, enfim, dessas cuja causa está em outra reencarnação. Então, não é o porquê que nós temos que nos preocupar, mas sim o para quê, ou seja, o que essa situação veio me ensinar, qual é o aprendizado que ela veio me trazer. Então, aí, nesse texto, para quem é mais visual e gosta de acompanhar lendo, né, essa reflexão de Kardec, no sentido de que, sendo Deus justo, as causas das aflições e as causas das dores pelas quais a pessoa passa, elas são também causas justas, né? E esse é um elemento fundamental de compreensão espírita. Mas tem realmente muitas questões, e essas são algumas questões que o próprio Allan Kardec traz. Quando nós fazemos um recorte de uma só encarnação, às vezes fica difícil entender. Porque nós vemos aí gente boa pra caramba, né? Gente que só se sacrifica pelo próximo, passando coisas terríveis. Enquanto pessoas que nós vemos aí como verdadeiramente iníquas, às vezes até exploradoras, né? Corruptas, vivendo 80, 90 anos, só entre aspas, no bem bom, né? Que essa é uma expressão muito material, sem passar por coisas que outras, que a nosso juízo não mereceriam passar, mas estão passando. Então são perguntas que Kardec faz, né? Todas nesse sentido. Então, somente uma das frases dele ali, o que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Né? Então, isso, num recorte de uma única encarnação, fica muito difícil entender. E essas linhas filosóficas, religiosas que negam a reencarnação, e nós sabemos, numa pesquisa um pouquinho mais aprofundada, que as únicas linhas no planeta Terra que negam a reencarnação, elas são todas filhas da Igreja Católica, né? Porque praticamente todas as outras linhas chamadas espiritualistas, incluindo as orientais, igualmente a budista, né? Que é uma que nós citamos ali no início, que a Sueli Schubert citou, é reencarnacionista. Enfim, mas isso são outros 500 do porquê que somente a Igreja Católica e as suas filhas, ou seja, as ortodoxas, as protestantes, e nos dias atuais as netas ou bisnetas, as pentecostais e neopentecostais, porquê que são as únicas linhas do planeta que não aceitam, enfim, esse fundamento da reencarnação. Isso aí é assunto para outra palestra, né? Enfim, é um assunto para um curso da vida, muito mais do que uma palestra. Então, fixado ali a justiça das aflições, como Kardec traz nos primeiros itens lá do capítulo 5º, entramos nessa questão das causas das aflições. E são dois itens bem importantes que estão ali no capítulo 5º do Evangelho. Num primeiro momento, Allan Kardec trata das causas atuais das aflições. Em outras palavras, aflições e dores que tiveram a sua causa nesta própria encarnação em que nós estamos. E Kardec vai concluir que essas são a maioria
das aflições que nós temos, ou seja, consequências de escolhas que nós fazemos nessa mesma encarnação. E no item seguinte, as causas anteriores às aflições. Em outras palavras, situações que não encontram explicação dentro dessa encarnação que a pessoa está vivendo e que, portanto, a causa ela tem que ser buscada, né, necessariamente em outra reencarnação. E um ponto interessante, a lei de causa e efeito, né, esse tópico espírita tão importante, ela não é objeto de um item destacado da codificação. Se nós olharmos todas as obras de Allan Kardec, não tem um único item separado sobre a lei de causa e efeito. Ela é trabalhada pelo codificador em vários itens da codificação, dentre eles esses dois aqui, as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E o interessante que Kardec traz neste item das causas atuais, dentro da mesma encarnação, que ele conclui que são a maioria dos casos, ele traz muitos exemplos aí que nós podemos facilmente constatar que são verdadeiros pela nossa própria experiência, né? Seja por nós mesmos termos passado por situações assim, seja por pessoas que nós conhecemos, né? Então, os exemplos que ele traz, quantos não ficam endividados porque não sabem viver com o quanto que ganham, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que se ela ganha 100, ela gasta 150. Que se ganha 200, ela gasta 300. Existe, né? Pessoas, mesmo com bons salários, boas rendas, que, enfim, têm essa tendência. Quantos casamentos fracassados porque marido e esposa não sabem se esforçar para conviver bem, conversar, se perdoar quando erram, ou então casamentos por interesses materiais, né? Claro que nós não estamos falando aqui em situações de violência, né? Violência doméstica. Sempre que há uma situação de abuso, em que uma pessoa abusa, né? Do meu ponto de vista, enquanto espírita, enquanto profissional do direito, né? Ninguém tem o direito ao abuso, né? É errado achar que precisa suportar tudo. Não, do meu ponto de vista, não, né? Mas é um tema aí sujeito a controvérsias. Mas a maior parte dos divórcios, eles não acontecem por abuso, por infrações à lei, né? Mas simplesmente por uma convivência que se destrói, que se enfraquece, que se corrói por não saber conversar e se perdoar nas pequenas coisas, pequenos contratempos aí do dia a dia, e a coisa vai num crescendo, num acúmulo. Então, muitos desses casos, a causa está dentro da própria reencarnação. Enfim, muitos ensinamentos hoje das doenças que são causadas por excessos alimentares, por excessos de substâncias como álcool, como cigarro, enfim, quanta informação que já circula quanto ao cigarro, né? Campanhas e políticas públicas muito bem sucedidas desde os anos 80, 90, combatendo o tabagismo, mas hoje a indústria tabagista achou uma linha de sobrevivência muito perigosa, que são os vapes, né? Os cigarros eletrônicos proibidos no Brasil. Então, esse é um desafio atual. Muitos jovens achando lindo aquele aparelhinho que parece um celular, parece uma pendrive, né? Como são proibidos no Brasil, não são regulamentados, chegam no Brasil por contrabando e tem jovens inalando ali o que não sabem o que tem dentro. Às vezes, a quantidade de 60, 70 cigarros numa única noite, e estão abundando, infelizmente, casos de jovens aí com fibroses pulmonares gravíssimas, até mesmo infartos e AVCs por conta dos vapes, os cigarros eletrônicos, né? Muito preocupante. Mas causas atuais das aflições.
Kardec também traz o exemplo das bolas de neve de brigas, enfim, que às vezes começam lá com uma discussãozinha, mas as pessoas não sabem conversar, não sabem ir trabalhando isso, e essa bola de neve vai crescendo, 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 podendo chegar, inclusive, numa tragédia, né? Podendo chegar, inclusive, na prática de crimes, né? E o exemplo, enfim, mais marcante, né? Filhos que não seguem um bom caminho e trazem a infelicidade para os pais, caem no vício por maus exemplos durante essa fase tão importante da infância e da adolescência. Pais que seguem aquele princípio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Quando nós tanto já sabemos que o que realmente ensina é o exemplo muito mais do que aquilo que se prega. Então, num passeio panorâmico muito amplo, as causas atuais das aflições. Uma reflexão interessante do médico psiquiatra espírita gaúcho Sérgio Lopes, aliás, neste domingo, às 17 horas, amanhã, no caso, para quem está nos ouvindo de Constantina, e há poucas horas atrás, para quem nos ouvirá de Sarandi, nesse domingo, às 17 horas, o Sérgio Lopes fará online a terceira e última parte do encontro online de trabalhadores do movimento espírita gaúcho, né? Obviamente o Luiz e a Marileide estão convidados a participar pelos links, né? Se tiverem interesse, a gente manda, né? Neste lema da nossa Federação Espírita, neste ano das enchentes, né? Amanhã o Sérgio Lopes trabalhará essa parte final. Então, aqui ele traz, enfim, essa questão de que quando nós estamos passando por momentos de aflição e de dor, que é humanamente impossível ser feliz, né? É muito difícil conciliar situações de dor e de aflição, sofrimento, tristeza, né? Que nos faz querer sair dessa situação o mais rápido possível. Enfim, que é muito difícil ser feliz na dor, né? Ele traz essa leitura enquanto médico psiquiatra espírita, né? Mas o que ele traz de bom, né, é que a lei que existe é a lei de amor, não a lei da dor, né? Que entra em toda aquela linha de análise que o Espiritismo nos traz dos dois sistemas pedagógicos de Deus para conosco, que são os sistemas pedagógicos da humanidade. Enfim, quem conhece essa lei divina enxerga isso nas leis humanas. Eu, da área jurídica, enxergo isso, enfim, em muitos casos, que ou se aprende pelo amor ou se aprende pela dor, né? São as duas técnicas pedagógicas. Pelo nosso estágio evolutivo, nós ainda precisamos muito da pedagogia da dor, né? Ou seja, de Deus permitir que a gente experimente as consequências das nossas escolhas para irmos aprendendo que aquelas que causam dor não são boas e que, portanto, a gente precisa ir parando de fazer. E aquelas escolhas do amor são boas, trazem consequências boas e, portanto, a gente deve investir muito em fazer, né? Então, ele diz, o Sérgio Lopes, nesse seu livro maravilhoso, O Código do Monte, né? Há um equívoco de algumas pessoas que julgam que, quando Jesus disse bem-aventurados os que choram, seria um sinônimo de seja feliz durante a sua aflição. O mestre não disse sejam felizes durante o sofrimento. Não existe a lei da dor, existe a lei do amor, né? No futuro, nós vamos aprender só pelo amor. Não vamos precisar mais da ferramenta pedagógica da dor.
Aliás, nessa reencarnação enquanto espíritas, nós estamos aprendendo muito, né? Muitas coisas. Então, é uma reencarnação divisora de águas, para que dessa em diante a gente consiga precisar da dor cada vez menos, né? Então, aqui são algumas ponderações do Sérgio Lopes de qual é o objetivo da pedagogia da dor, que é nos ensinar uma virtude, né? A virtude da resignação. Ele vai dizer assim, e nós já estamos quase concluindo, certo, pessoal? O sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos, mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Então, aí nós já temos matizes, não é igual para todo mundo. Duas pessoas podem estar passando por uma situação idêntica, dois funcionários de uma mesma empresa que são demitidos no mesmo dia, e a reação de um pode ser completamente diferente da reação do outro, né? Uma pessoa pode se revoltar com a própria dor, e isso ocasionará consequências muito diferentes de uma segunda pessoa que experimente outro comportamento emocional diante do mesmo evento. O ensinamento aponta para uma virtude a ser desenvolvida, a resignação, a virtude que nasce do sofrimento, né? Sempre lembrando que a lei de causa e efeito espírita, ela não é como a lei do karma lá da Índia antiga, né? Que é uma lei passiva, ou seja, tu tem que aguentar no osso do peito. Não. A lei de causa e efeito espírita sempre nos diz que nos cabe fazer de tudo o que está na nossa mão para resolver a situação. Se eu piso num espinho, eu tenho não só o direito, mas o dever de tirar ele do pé. Se eu fico doente, tudo que a medicina da Terra desenvolveu, eu posso usar, porque está aí, porque Deus permitiu, né? O ser humano criou, eu posso usar, né? Mas para certas situações que não tem como ser remediadas, né? Por exemplo, a desencarnação de um ente querido, né? Eu sei que ele tem uma vida eterna, né? Mas a nossa relação mudou, ele desencarnou, ele se afasta, né? Nós vamos nos reencontrar depois em outros parâmetros. É uma situação que não pode ser mudada, desencarnou. Então, o convite para trabalhar essa virtude da resignação. Porque quem não se resigna, diz Sérgio Lopes, está sempre sofrendo. A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. Isso não significa acomodar-se, obviamente. O crescimento surge, na maioria das vezes, depois de situações difíceis. Não é provável que tivéssemos amadurecimento emocional se passássemos apenas por coisas agradáveis. Isso é bem interessante, né? E quem já tem um pouquinho de cabelo branco sabe que isso é bem assim. É bem assim, né? Inclusive, esses dias eu estava lembrando de uma situação que eu soube pela imprensa, né? A BBC News é um canal de comunicação que traz, às vezes, algumas notícias meio fora ali daquelas últimas notícias, né? E uma reportagem que faz alguns meses que eu li foi da filha de um grande campeão de Fórmula 1 dos anos 70, e que então, durante a infância dela e da primeira adolescência, ela sempre acompanhando o pai naqueles grandes prêmios, enfim, em grandes capitais, Monte Carlo, Mônaco, Paris, Roma, San Marino, ela viveu do bom e do melhor, do máximo do luxo que se pode imaginar, enfim. A gente sabe o quanto ganha um grande piloto de Fórmula 1. Mas, com os anos passando, o pai desencarnou, ela não soube administrar o patrimônio, caiu, enfim, nos vícios mais tristes, chegou a viver em situação de rua, né? E foi salva por uma dessas
instituições, pelo sistema público de saúde, que lhe possibilitou o tratamento, e por uma comunidade terapêutica religiosa, onde hoje ela trabalha, né, já recuperada do vício, né? Ela não é uma pessoa em situação de rua, ela é essa nova categoria que se diz hoje, pessoa em superação de rua. E uma das frases que mais me chamou a atenção nessa reportagem sobre ela foi uma frase dela dizendo que o que ela aprendeu nessa situação, o que ela cresceu e se tornou melhor com tudo que ela passou, tendo descido no mais baixo que um ser humano pode descer, é inimaginável, né? Que ela é grata à dor por tudo isso, o que ela alcançou. Então, já concluindo, né? Enfim, essas reflexões, assim como a dor no corpo físico mostra que algo não está bem com a nossa saúde, a dor moral nos mostra que estamos no caminho errado e que temos que mudar de rumo, né? Nesses dois tipos de dores e de sofrimentos aqui acometem as pessoas aqui no planeta Terra. Então, a nossa última lâmina aí de reflexão, que é essa leitura contemporânea, por assim dizer, que foi uma frase que me marcou muito a primeira vez que eu li, nesse sentido de que a dor, quando vem para a gente, ela é obrigatória, né? Mas que o sofrimento é opcional. Vejam que lá no Sérgio Lopes, naquelas reflexões dele, já era possível chegar nessa conclusão quando ele diz que cada pessoa recebe no seu mundo interno de uma forma a mesma situação. Então, é o que esse pensador espírita, Leonardo Pereira, enfim, eu conheço pouco dele, né? Isso foi de uma pesquisa da internet que eu fiz, até me apavorei agora que eu vi que já foi há 9 anos atrás que eu fiz essa pesquisa, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, Grupo Espírita Lamartine Palhano Júnior. Né? Então, essa frase que vem sendo muito aprofundada, no sentido de que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, que a forma como nós vamos receber a dor dentro da gente é uma opção nossa. É muito interessante, né? A gente conseguir desenvolver essa resiliência, essa resignação, para não permitir que as situações externas governem o nosso mundo interior. Então, concluímos com essa frase dele: diante desses apontamentos, podemos afirmar sem sombra de dúvida que resignação é dor sem sofrimento, momento em que o indivíduo, ante a imortalidade da alma, compreende o processo. Estar desperto, como dizia o Buda, isso Elie Schubert nos trouxe no seu artigo lá na revista A Reencarnação. Não pela subserviência, submissão ou inércia diante dos fatos, mas por uma oportunidade de crescimento que nos impulsiona à busca do melhor para nós e para o momento. Então, é isto, meus irmãos, né? Se passamos um pouquinho do tempo, pedimos perdão e devolvemos a Marisa e a Marileide para a finalização.